Pessoal, bom dia. E aí, como estamos? Bom revê-los. Iniciando uma nova temporada, um novo semestre. E eu fiquei com a incumbência de ministrar a disciplina de urgência e emergência, uma disciplina que eu tenho o maior carinho, uma disciplina que eu já trabalhei em diversas instituições, né? Minha especialização é urgência e emergência. Enfim, então é com muita alegria, muita motivação que eu vou trabalhar urgência e emergência com vocês durante esse semestre. Para início das aulas, eu vou falar um pouco sobre a Política Nacional de Atenção às Urgências, certo? Em seguida a gente vai falar um pouco da rede de atenção às urgências, enfim, os princípios norteadores. Então vamos primeiro aqui ver uma atividade que eu coloquei para vocês. Primeiro o seguinte, vocês vão me responder: como está a atenção às urgências no cenário da sua região? Nós que moramos aqui em Aurora, como é que está essa atenção? Realmente a rede de atenção às urgências, que é a RAU, realmente de fato funciona, né? A questão da macro-região de saúde, da micro-região de saúde, realmente contempla essa rede de atenção às urgências? E no nosso município, como é que está ocorrendo a questão dos atendimentos, né, pré-hospitalar, enfim. Então, a primeira pergunta seria essa: como está a atenção às urgências no cenário da sua região? Em seguida, eu vou querer que vocês formem duplas para responder a pergunta. Ok? Então, formem duplas. Para a próxima semana, quando a gente for discutir, eu vou querer que as duplas elas respondam. Ok? Vai ser Meet, então as duplas vão responder. Depois a gente vai socializar essas respostas, certo? O restante da turma. Então, pessoal, qual o parâmetro atual da atenção de urgência no Brasil hoje? Certo? Infelizmente, o modelo ainda é hospitalocêntrico, né? Ou seja, tudo se concentra no hospital, né? Apesar das atenções básicas existirem, da atenção primária existirem, o hospital ainda está sendo porta de entrada, né, gente? Então, é um modelo que a gente gostaria que não existisse, que era um modelo hospitalocêntrico, né? Mas enfim, ainda permanece esse tipo de modelo, ok? Dissociação com outras estratégias e níveis de atenção, infelizmente é isso que está ocorrendo. A gente sabe que, por exemplo, os hospitais ele tem que estar articulado com a atenção primária, tem que estar articulado com todos os níveis de atenção, primária, secundária, terciária, quaternária, enfim, tem que ter essa ligação, mas infelizmente ocorre ainda uma dissociação, uma fragmentação, ok? Referência e contra-referência muitas vezes não funciona. Referencia um paciente, mas esse paciente não retorna com a sua contra-referência. Então isso também atrapalha no funcionamento, né, da política nacional de urgências, certo? Distribuição inadequada de serviços de urgência. Então muitas vezes o gestor ele tem verba, mas ele não sabe aplicar essa verba, operacionalizar a verba, certo? Voltado para as urgências. Muitas vezes fazem projetos, por exemplo, projeto de sala de estabilização nos hospitais, que nunca deu certo, né? Infelizmente. Enfim, às vezes fazem um projeto que não está interligado, atrelado, né, com a rede de atenção às urgências, certo? Trabalho extenuante com baixa resolubilidade. Muitas vezes o profissional da saúde que trabalha no SAMU, por exemplo, que é o Serviço de Atenção Móvel às Urgências, muitas vezes ele tem muita tarefa, muita demanda e não consegue fazer uma linha de atenção adequada por conta da falta de conhecimento, né? Então ele não tem conhecimento na área, muitas vezes não é um profissional que é capacitado, né, adequadamente. Então muitas vezes ele acaba tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande porque ele não sabe como atuar, a forma correta de atuação. A gente sabe que dentro do SAMU, por exemplo, no atendimento pré-hospitalar móvel, a equipe ela é distribuída, né, entre o condutor, entre o médico,
entre o enfermeiro, entre o técnico, isso no suporte avançado de vida. Então cada um tem que ter uma função específica. A partir do momento que a pessoa não tem esse entendimento, essa compreensão, ele acaba fazendo ações, atividades, trabalho de outros membros da equipe, certo? Então muitas vezes acaba o trabalho ficando extenuante, né? E não tendo resolubilidade, né? Por isso que é importante ter uma boa formação em atendimento pré-hospitalar, porque no momento do atendimento ele saber direcionar, saber onde é que tem que estar no momento e o que fazer, para não perder tempo, né? E consequentemente fazer o trabalho da melhor forma possível. Outra questão também é a desumanização das relações. A gente sabe que a questão da humanização ela tem que estar presente em todo serviço de saúde, inclusive no atendimento pré-hospitalar, né? Tanto o atendimento pré-hospitalar fixo como o atendimento pré-hospitalar móvel. Tem que ter humanização, gente. Tem que ter humanização. Tem que atender da melhor forma possível, né? Tem que ver ali que é uma pessoa que necessita dos seus cuidados, que você poderia ser um ente querido seu, então tem que ter humanização no trabalho. Caso contrário, gente, se não tivesse humanização, o trabalho fica realmente sem sentido, né? E a prestação de serviço não vai ser adequada, não vai ter qualidade. Gente, continuando, né? A ausência de centrais de regulação médica de urgências. A gente sabe que é escassa a questão da central de regulação. A gente sabe também que é de extrema necessidade a existência da central de regulação. Sem ela não tem como eu locomover o paciente dentro da rede de atenção às urgências, né? Para poder encaminhar um paciente, referenciar esse paciente, eu tenho que ter um leito disponível, um leito de UTI disponível. Então, se a central de regulação não funciona adequadamente, se não tem um número adequado de centrais de regulação, consequentemente vai comprometer a qualidade da minha rede de atenção. Ok? Transporte não regulado de paciente. Então, muitas vezes, o paciente é encaminhado de vaga zero, não é regulado o paciente, né, por falta de leito. Muitas vezes não tiram do sistema, ou melhor dizendo, não liberam no sistema os leitos. Então, quando entra em contato com a central fala que não tem vaga, enfim, acaba mandando em vaga zero. Então isso acaba tumultuando, né, a assistência a esse paciente, assistência de atenção móvel, né, de atenção pré-hospitalar. Ok? Pouco serviço de atenção pré-hospitalar móvel, é o que eu tinha citado anteriormente. Então, infelizmente ainda existem poucas ambulâncias, né? A gente vê aqui na nossa cidade só tem uma ambulância e a atenção tem aqui a de suporte básico, né, de vida, né, de suporte avançado. Enfim, então ainda tem uma carência de transporte, né, gente? De transporte. Insuficiente qualificação profissional, que eu tinha falado anteriormente, também é um problema. Muitas vezes os profissionais são colocados dentro do serviço sem ter uma quantidade adequada de formação, às vezes uma carga horária baixíssima, então compromete o serviço também. E outra coisa, esse profissional ele tem que estar sempre se atualizando, certo? Sempre está saindo novas diretrizes, sempre está saindo coisa nova, né? Enfim, e alguns princípios norteadores também. Então tem que estar sempre se atualizando para estar prestando o serviço da melhor forma possível. Ok? Áreas físicas, equipamentos inadequados, infelizmente também, né? O local, a estrutura do local, o equipamento que tem, muitas vezes não condiz com a assistência que vai ser prestada, né? Às vezes não tem uma prancha adequada, né? Às vezes não tem como locomover de forma adequada esse paciente. Então tudo isso, gente, acaba interferindo na assistência. Pacientes atendidos por ordem de chegada. Não pode ser feito dessa maneira. Deve ter uma classificação, né? A classificação de risco, a gente deve fazer a classificação
como por exemplo a classificação de Manchester, que é a classificação por cores, né? Então, dependendo da gravidade, do estado clínico do paciente, esse paciente vai ser atendido. Não é por ordem de chegada, certo? A gente tem que respeitar o princípio do SUS, que é a equidade, ok? Então, o que seria isso, professor? É prestar atenção àquela pessoa que mais precisa, mais necessita, priorizar a minha assistência, ok? Então, eu não posso fazer por ordem de chegada. Deve ser feita o atendimento mediante a situação clínica do paciente. Passando aqui, gente. Oferta de retaguarda de recursos diagnósticos e terapêuticos inadequados e suficientes. Muitas vezes, o que acontece? Eu não tenho um suporte, né, de recurso diagnóstico para fazer exames, né? Eu, sendo médico, enfermeiro ou técnico, né, do SAMU, por exemplo, fica muitas vezes a desejar a questão da continuidade por falta de recurso diagnóstico. E muitas vezes é complicado fechar um diagnóstico por falta desses exames, né, que são de extrema necessidade no atendimento, seja ele atendimento pré-hospitalar móvel ou fixo, ok? Leitos de terapia intensiva insuficiente, improvisado nas urgências, né? Agora aumentou mais a quantidade de UTIs por conta da necessidade do Covid, mas antes a carência era muito grande. Para encontrar um leito de UTI, gente, era a maior dificuldade do mundo, né? Para você fazer uma marcação, reservar um leito, era complicado, muito complicado. Agora, por conta do Covid, aumentou o número de leitos de UTI, né? Inclusive aqui no nosso município está previsto abrir, aqui no Hospital Inês Andreasa, 10 leitos de UTI. Então, que bom, né? Isso vai dar uma qualidade na assistência, né, às pessoas aqui do nosso município, como também aos municípios circunvizinhos, ok? Insuficiência da média complexidade. A gente sabe que a média complexidade são os hospitais, né? E muitas vezes os hospitais, porque existe assim, atenção primária, gente, né, de baixa complexidade, que é a atenção primária, de média complexidade os hospitais, de alta complexidade os hospitais especializados, né? Certo? Com especialidade, por exemplo, o Hospital do Coração é de alta complexidade, né? Está no setor, no nível terciário. Então, insuficiência da média complexidade. A média complexidade são os hospitais de maneira geral. Muitas vezes eles não conseguem atender, dar um suporte adequado. Por exemplo, chega um paciente, né, que foi atendido na via pública e simplesmente o hospital não tem recurso para atender esse paciente, né? Muitas vezes nem para estabilizar o paciente para transferir, né? Então, às vezes pela quantidade também de hospitais, né? Enfim, dentro de uma cidade, às vezes é só um hospital, como é nosso caso, essa insuficiência da média complexidade acaba comprometendo a qualidade do serviço. Falta de acolhimento na atenção primária, como eu falei para vocês. A atenção primária é para ser a porta de entrada e não o hospital, né? A atenção primária, as unidades de saúde, a estratégia de saúde da família é para ser a porta de entrada dentro da rede de atenção à saúde. Mas infelizmente não é assim que funciona, certo? Então muitas vezes essa falta de acolhimento na atenção primária faz com que as pessoas busquem diretamente o hospital, né? Falta de qualificação do RH, de recursos humanos, área física, equipamentos e insumos. Como eu já falei, né? Falta de qualificação, de educação permanente, da educação continuada. Sempre é necessário, gente. Sempre é necessário fazer essa qualificação, certo? Dos profissionais. Qualificação da área física, sempre tem que estar tendo algumas adaptações. Os equipamentos também tem que ser repostos, né? Tem que ter equipamento de retaguarda, enfim. E existe a portaria do Gabinete Ministerial 2048 de 5 de novembro de 2002.
O que essa portaria normatiza? Ele fala o seguinte: regulamento, esse dentro do seu regulamento. Regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Primeiro, tem um plano estadual de atendimento às urgências. Né? Muitas vezes a gente não sabia que existia, mas existe um plano estadual de atendimento às urgências. E esse plano estadual, logicamente, ele é estendido para os municípios, aos municípios. Tem a regulação médica das urgências, como eu já falei para vocês, existe, né, a nível estadual, existe dentro das macro-regiões, ok, de saúde, centrais de regulação médica. Atendimento pré-hospitalar fixo, né? O que seria atendimento? Muitas vezes a gente fala só em atendimento pré-hospitalar móvel, né? Mas existe o atendimento pré-hospitalar fixo, certo? Que é dentro dos hospitais, ok? Ou melhor dizendo, hospitais de retaguarda. Por exemplo, nas UBS, na Estratégia de Saúde da Família, eu podia fazer um atendimento pré-hospitalar fixo, antes de encaminhar para os hospitais, né? Estabilizar aqueles pacientes, mas infelizmente não existe estrutura para isso, não existe uma sala adequada, não existe também incentivo, né? Os gestores não têm interesse, mas enfim, se tivesse uma sala adequada, né, dentro da estratégia de saúde da família, os profissionais formados, preparados para os primeiros cuidados, primeiros socorros, né, pelo menos para estabilizar esse paciente seria, né, gente, seria ideal. Imagina aí, cada PSF tivesse uma sala de estabilização, né? Aí seria um atendimento pré-hospitalar fixo, né? Diferente do móvel. O móvel já está falando, está tendo locomoção, está se movimentando, né? No caso da ambulância. Aí tem um atendimento hospitalar, né? Tem a transferência entre os hospitais, que é por isso que é chamada transferência interhospitalares, e tem que ter um núcleo de educação em urgência, que é chamado NEU, Núcleo de Educação em Urgências. E esse núcleo de educação, como eu falei anteriormente, é para estar sempre capacitando os profissionais que ali trabalham, ok? Então essa portaria apresenta as competências da política, como eu falei para vocês. Quais são? São 4: pré-hospitalar fixo, pré-hospitalar móvel, hospitalar e pós-hospitalar. A Política Nacional de Atenção às Urgências, essa tem a portaria 1863/03 do Gabinete Ministerial, do Ministério da Saúde, que existem as estratégias promocionais, ok? Essas estratégias são estratégias desenvolvidas pelos gestores para contemplar, né, contemplar a urgência e a emergência. Existe a qualificação e a educação permanente, como eu falei, sempre para estar capacitando e atualizando esses profissionais. Tem que ter uma central de regulação médica de urgência, né, para fazer com que esse paciente seja transferido e tenha leito para recebê-lo. Tem que ter uma humanização dentro do serviço. Tem que ter uma organização de redes assistenciais. A rede ela tem que estar preparada para atender esse paciente. Ela tem que saber que ela é responsável em atender aquele paciente, independente da atenção primária ou da secundária que ele venha, ele tem que saber atender e dar um suporte adequado. E observe que é uma engrenagem, né, gente, que funciona e que sem um desses componentes ela não vai trabalhar da melhor forma, ok? Os princípios norteadores. São 7 princípios norteadores. O primeiro é garantir a universalidade, né? O que seria universalidade? É aquele atendimento universal, sem discriminação, sem preconceito, né? Atendendo todos de forma igualitária, né, gente? Equidade, a questão que eu falei para vocês, é dar prioridade na assistência, é dar a quem precisa mais, a quem necessita mais. Integralidade é você observar o paciente como um todo, né? O paciente, eu observo o paciente e vejo a necessidade de transferir esse paciente para a atenção primária, da primária para a secundária, da secundária para a terciária. Então estou vendo ele como um todo, certo? Então, equidade e integridade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétrica, psiquiátrica, pediátrica e as relacionadas às causas externas, que são os acidentes e as violências. Princípio 2.
Substanciar as diretrizes de regionalização da assistência às urgências mediante implantação de sistemas estaduais, regionais e municipais. Então, esse princípio ele vem no sentido de fazer com que haja regionalização da rede de atenção às urgências, fazer com que cada macro-região do estado do Ceará, que são 4 macro-regiões, ela estabeleça essa rede, que ela faça com que essa rede trabalhe da melhor forma possível, certo? Que realmente o paciente seja atendido de forma integral, como eu falei, respeitando a equidade. Então, a regionalização, por isso está dizendo regionalização, vai regionalizar. Tem a região do Cariri, a região norte, a região de Fortaleza, enfim, são 4 macro-regiões. Macro-região Cariri, Fortaleza, Sobral e Quixeramobim, ok? Terceiro princípio norteador é adotar estratégias promocionais, proteção da vida, recuperação da saúde, garantindo a humanização do atendimento às urgências. É o que a gente veio discutindo até agora, a questão da humanização, estratégias promocionais, desenvolver ações que façam com que o paciente ele tenha uma melhor qualidade de vida, desenvolver ações de proteção, fazer com que ele evite determinado tipo de problema, certo? E recupere esse paciente também quando seja necessário, gente? Alguma sequela, enfim. Quarto princípio, fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos de atendimento a situações de calamidade pública e de acidentes com múltiplas vítimas, a partir da construção de mapas de riscos regionais e locais. É interessante isso também. A Política Nacional de Urgências ela está preparada para grandes catástrofes, grandes calamidades que possam vir a acontecer. Então tem que estar preparada, a questão de fazer os mapas de risco, os starts que a gente fala, a questão dos locais, a divisão, a distribuição das vítimas por cores, locais com cores, enfim. Então tem que estar preparado, certo? Junto com a defesa civil, junto com os bombeiros, tá o SAMU já preparado em caso de calamidade ou catástrofe, ok? Vai ter uma aula sobre isso, bem interessante. O quinto princípio norteador, coletar, analisar e organizar os resultados das ações e serviços de urgências, permitindo uma visão dinâmica do estado de saúde da população e do desempenho do sistema de saúde. Lógico, gente, se eu desenvolvo algum projeto, algum programa, implemento esse programa, esse projeto, eu preciso depois organizar, coletar dados, resultados, para saber se de fato o que eu implementei foi eficaz ou não. Caso contrário, não tem por que eu dar continuidade, certo? Então é de extrema importância que eu faça a coleta dessas informações, desses resultados, para poder analisar, ok? O sexto princípio, integrar o complexo regulador do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde ele funciona dentro de uma rede, que é a Rede de Atenção à Saúde, e a Rede de Atenção às Urgências, que é a RAU, ela tem que estar integrada, tem que estar integrada com essa outra rede, senão ela não funciona, certo? Enfim, então, por exemplo, a Central de Regulação das Urgências e Emergências, a Central de Regulação da Rede de Atenção às Urgências, ela tem que estar integrada com a Central de Regulação da Rede de Atenção. Vocês estão entendendo? Tem que ter uma integração. Caso contrário, não vai funcionar. Ok? Qualificar a assistência e promover a educação permanente em acordo com os princípios da integralidade e humanização. Então, sempre isso, ver o paciente como um todo, não por partes, e sempre praticar a humanização. Então, eu já participei do NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente, lá do SAMU, e eu sempre instruí os profissionais que ali trabalham, tanto os médicos, os enfermeiros e os técnicos, a sempre exercerem a profissão com amor, com empatia, certo? Então, a questão da humanização a gente tem que levar consigo em todo canto que a gente for trabalhar, não só na atenção primária à saúde, não só por exemplo, no SAMU, mas em todo o ambiente que a gente for trabalhar, seja no hospital, na estratégia de saúde da família, enfim, qualquer local. Nós, como profissionais da saúde, a gente tem por obrigação colocar em prática a humanização, ok?
Então a Política Nacional de Atenção às Urgências ela faz uma consolidação. Hoje, o SAMU com central de regulação e ambulância, né? A realidade é essa. E a rede de atenção às urgências está longe de ocorrer, né? De funcionar adequadamente. Existe a rede, mas para funcionar adequadamente. A proposta é a central de regulação, né? Que realmente faça com que as ambulâncias do SAMU e rede eles estejam integradas, interligadas, e realmente o SAMU, junto com a rede de atenção às urgências, junto com a rede de atenção, né, à saúde, estejam interligados, ok? Tem que ter essa rede. Caso contrário, gente, não vai fluir da melhor forma possível, certo? Então, um consolidado. Primeiro, o que é que acontece? Eu como enfermeiro, vocês como técnico, trabalhando, digamos, suporte, né? Suporte no atendimento pré-hospitalar, ok? Por exemplo, no serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU. Então, primeiro, a atuação, a gente vai começar com a atuação direta com o paciente, né? No local, certo? Aí tem a atuação na cena da ocorrência. Como você, como técnico, como eu, como enfermeiro, como é que a gente deve atuar na cena de ocorrência? Para isso a gente precisa de formação, para saber o que fazer na hora. Ok? Tem que ter um controle operacional, né? Quem faz esse controle operacional é a central de regulação, né? Então, essa operação a questão da gente colocar em prática o que a gente sabe tem que ser monitorado, né, gente? E a gente tem que ter esse suporte. Então a central de regulação ela faz esse controle operacional, ok? Gerência do serviço, tem que ter uma gerência do serviço. Caso não tenha essa gerência do serviço, o serviço não funciona adequadamente, fica desorganizado, então tem que gerenciar o serviço, certo? Tem a gestão do sistema, tem um sistema que move também, a gente vai falar posteriormente sobre esse sistema, né, das urgências, certo? Então esse sistema ele monitora também, esse sistema ele controla, esse sistema também não dá um suporte, certo? Para organizar o serviço. E a formulação de políticas públicas, né? Eu preciso sempre estar desenvolvendo políticas públicas, eu como gestor, só um exemplo, né? Eu como gestor, para fazer com que a Política Nacional de Urgências, de Atenção às Urgências, ela realmente funcione na prática, certo? Então preciso formular essa política, mas para isso eu necessito de observar como é que está a situação mediante informações fornecidas pelo sistema, né? E quem alimenta esse sistema é o gerente de serviço, que alimenta esse sistema, certo? E existe esse gerente de serviço porque existe um controle operacional que é desenvolvido pelo gerente de serviço com a central de regulação, um exemplo, certo? E ocorre o controle operacional porque tem atuação na cena. Caso não ocorresse a atuação na cena, não tivesse uma atuação direta ao paciente, não ocorreria nada disso. Então compreender, né, gente, como é que ocorre o fluxo, certo? Dessa política. Pessoal, mais só agradecer. É muita teoria no início, mas depois a gente vai trabalhar bastante com aulas práticas, né? A gente vai trabalhar, por exemplo, com OVAS, que é obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Aí a gente vai trabalhar com RCP, reanimação cardiopulmonar, vai aprender todo o passo a passo para realizar a reanimação. A gente vai trabalhar também, enfim, com várias coisas, choque elétrico, né? Trabalhar com a questão do afogamento, enfim, intoxicações. Então tem diversos temas interessantes que a gente pode estar abordando no decorrer desse semestre, certo? No mais, pessoal, um abraço e até a próxima. E não esqueçam de responder, façam dupla e não esqueçam de responder aquela pergunta que é em relação a como é que está a rede de atenção às urgências na sua região. Ok? Um abraço, que Deus abençoe todos vocês.